Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Expansão Marítima Europeia, Grandes Navegações. É a aula 01 do B3 da 700. É uma aula de 9 conceitos históricos, cujo maior conceito histórico é achamento da América. Ele possui 744 símbolos e o tempo aproximado de produção historiográfica dele é de 19 minutos e 45 segundos. Agora a gente vai passar aí para o outro lado para fazer a apresentação do arquétipo, bem como o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Então, rapaziada, meu conceito histórico número 1 é a tomada de Constantinopla. A partir de 1453, a necessidade de encontrar caminhos alternativos para as Índias aumentou, pois o Império Turco, em expansão, havia conquistado a cidade de Constantinopla e, consequentemente, bloqueado a passagem de embarcações europeias vindas pelo mar Mediterrâneo, interrompendo assim o fornecimento de especiarias e artigos de luxo para os centros comerciais europeus. Meu conceito histórico número 2 é o pioneirismo português. Desculpe a letra aqui, tá? Escrevi meio junto. É pioneirismo português. A burguesia europeia considerava necessário encontrar outros caminhos para chegar ao Oriente, por conta da dificuldade de acesso em meados do século XV. Portugal era o único país que havia se lançado a experiências de além-mar, pois possuía seu poder político centralizado, no qual o rei havia submetido os nobres à sua autoridade e cuja burguesia comercial dispunha de recursos para financiar gastos com essas viagens. Além disso, a posição geográfica do país já vinha obrigando o favorecimento das navegações pelo Atlântico. Investimento nas navegações. Nas lendas, o Oceano Atlântico era denominado Mar Tenebroso, e muitos marinheiros temiam por suas vidas ao cruzá-lo. Foi tarefa que exigiu diversos aperfeiçoamentos e criações. Entre elas, construir embarcações resistentes e seguras, equipá-las com instrumentos como bússola e astrolábio, contratar tripulação, abastecer as embarcações com alimentos e bebidas e, acima de tudo, o grande invento dos portugueses, que foi a criação da caravela, uma embarcação mais ágil e menor que os antigos barcos usados no Mediterrâneo e principalmente movidos a vento. Entretanto, não era construída para o conforto dos passageiros e da tripulação, a quem sobrava somente um espaço reduzido para enfrentar viagens que duravam muitos meses. Meu quarto conceito histórico da aula é conquistas marítimas portuguesas. Iniciaram-se suas ocorrências em 1415, quando as embarcações lusas alcançaram Ceuta, no norte do continente africano, que foi invadida e depois saqueada. As demais conquistas no litoral africano foram Cabo Bojador, em 1434, Guiné, em 1434 até 1462, Congo, entre 1482 até 1485, que basicamente exploravam marfim, ouro, produtos agrícolas e conjuntamente iniciaram o tráfico de escravos africanos como mão de obra. Agora, meu conceito número 5 é o achamento da América. No ano de 1492, a Espanha
conseguiu a centralização do seu poder político, passando a organizar expedições para o Oriente. Os reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, decidiram apoiar uma proposta de chegar ao Oriente, viajando na direção do Ocidente. Tal proposta foi-lhes apresentada pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, que acreditava em uma ideia até então pouco aceita, a da esfericidade da Terra. Em agosto de 1492, as embarcações Santa Maria, Pinta e Nina, reunindo 88 homens a bordo, deixaram o porto de Palos, na Espanha, em direção às Índias. Na madrugada de 12 de outubro daquele mesmo ano, desembarcaram em terra firme, certos de que haviam chegado ao Oriente. Esta, então, uma ilhota dos Lucaios, segundo relatos do navegador, que, em língua de índios, se chamava Guanaane. Deu-lhe o nome de San Salvador, em homenagem à sua alta majestade. Meu sexto conceito histórico é o Tratado de Tordesilhas. Por ser pioneiro nas navegações pelo Atlântico, Portugal reivindicou parte das terras alcançadas pela Espanha, assinando com esta, em 1494, um tratado intermediado pelo Papa Católico, que dividia o espaço até as terras descobertas pela Espanha. Ou seja, foi criada uma linha imaginária a partir do local do achamento de San Salvador, cujas terras a oeste ficariam para a Espanha e as terras a leste ficariam para Portugal. Meu conceito histórico número 7 é a chegada à Índia. Em maio de 1498, a tripulação comandada por Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, centro comercial do Oriente. Os negócios realizados com as mercadorias adquiridas nessa região e revendidas na Europa chegaram a render lucros de 6.000%. Meu conceito número 8, achamento do Brasil. Em 1500, o rei de Portugal contratou Pedro Álvares Cabral para realizar uma viagem às Índias e fazer o reconhecimento das posses portuguesas estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas e de suas possíveis riquezas e de seus habitantes. Em abril do mesmo ano, Cabral e uma tripulação de 1.500 homens, agrupado em 13 caravelas, saíram de Portugal desembarcando no litoral da Bahia. Meu último conceito histórico desta aula é a expansão comercial. O Mediterrâneo deixou de ser a única ligação entre a Europa e o Oriente. O Atlântico e suas rotas não só conduziam ao centro e sul da África, como também às Américas, favorecendo, além das trocas comerciais, o estabelecimento do intercâmbio entre as diferentes culturas, bem como a crescente relação entre povos que até então mal se conheciam. Veio acompanhada de dominação, exploração e aculturação, cujo navegante chegava em terras africanas e americanas como conquistadores, buscando ouro, prata, marfim, madeiras ou quaisquer outros tipos de materiais que traria muito lucro aos seus países europeus. E assim, rapaziada da 700, eu termino o meu comentário sobre a aula Expansão Marítima Europeia, Grandes Navegações. E agora a gente passa aí em sala de aula para essa produção historiográfica que vai nos levar autonomamente ao processo
de aprendizado. Boa escrita para vocês. Nos vemos na próxima.